Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos, nesta pré-aula, estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020 e durante esses 3 meses nós vamos estudar a Igreja Eleita, lição comentada pelo pastor Douglas Batista. A lição que nós estamos estudando nessa semana é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Lá no site você tem os vídeos, você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Nós temos também no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados durante a Escola Bíblica Dominical. Nós temos tanto a música quanto a letra. Se você quiser o desenvolvimento desta aula em slides, você tem também lá no nosso site para você baixar quando você quiser. É grátis, não te custa nada. Portanto, nós vamos iniciar então esta aula. Lembrando a você que para nós desenvolvermos esta aula, nós usamos esta revista da Escola Bíblica Dominical, de professor do segundo ciclo, discipulado, conhecendo as doutrinas cristãs. Nós também pesquisamos este livro aqui, A Escolha, É um livro escrito pelo pastor, ele é pastor Reginaldo de Melo, tá? A Escolha, a vida passa e não fica. É um livro maravilhoso. Ele desenvolve aqui temas sobre o assunto o qual nós estamos estudando. Ele fala sobre tudo aquilo, sobre salvação, sobre predestinação, sobre novo nascimento, enfim, é uma bênção. Vamos então iniciar a nossa aula? Seja bem-vindo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou não só com bênçãos materiais, mas Deus abençoa todo aquele que busca a sua presença, que tem fé e confiança nele, com bênçãos espirituais, ok? A verdade prática da nossa lição: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e a partir do versículo 9 até o versículo de número 14. A introdução da nossa lição. Sublimidade. O que é sublimidade? Sublimidade é o mesmo que excelência. E esta excelência é encontrada, entre outras características da sublimidade de Cristo, essa excelência é encontrada também nas bênçãos espirituais dadas aos crentes através de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, está escrito: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou seja, se existe alguma excelência, se há alguma sublimidade e se há algum louvor, nisso pensai. Excelência é realizar algo além das expectativas. É quando nós executamos nossas atividades com excelência, que revelamos o bom testemunho que aponta para Deus. Quando nós executamos, quando nós fazemos obras que louvam o nome do Senhor, nós estamos fazendo com excelência. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 23, ele disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Não é só apenas a obra de Deus, mas tudo que nós fizermos, nós podemos dar testemunho de Deus em todas as nossas atividades diárias, seja no trabalho, seja em casa, onde quer que nós estivermos, nós podemos fazer com excelência para glorificar o nome do Senhor. Mas para isso, nós precisamos fazer como para o Senhor. Jesus nos deu exemplo de como servir com excelência. Ele fez isso servindo os seus discípulos e nos ensinou a servir uns aos outros sem distinções e nem ambições. Logo após a ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus Cristo então se levanta, se despe, cinge-se com uma toalha, coloca água em uma bacia e lava os pés dos discípulos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, versículos 12 a 15, aí ele se assenta outra vez à mesa e faz uma pergunta para os discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou? Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus aqui, ele nos dá o exemplo de humildade e ele surpreende as expectativas dos discípulos que nunca jamais pensariam que teriam os seus pés lavados pelo Senhor da glória, pelo Senhor da salvação, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, se eu cheguei a esse ponto de ser humilde e lavar os vossos pés, vocês também devem ser humildes. Então, todas as nossas ações diante de Deus, elas devem ser feitas com extrema excelência. O primeiro tópico da nossa lição: a nova posição em Cristo. Não devemos permanecer na velha posição, mas quando recebemos a Cristo, nós agora estamos a viver uma nova posição diante de Cristo e também diante dos homens. Conforme a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, a remissão dos nossos pecados foi uma iniciativa de Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus teve esta iniciativa porque ele já tinha planos para com a igreja. E ele toma a iniciativa
através de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. E agora nós fomos vivificados para viver uma nova posição, ser uma nova criatura. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, e pela sua graça ele nos vivificou por intermédio de Cristo. Então foi um favor imerecível de Deus, isto que é graça. Nós não merecíamos, mas pela bondade e a misericórdia de Deus, ele nos achou e nos concedeu esta graça. Efésios 2, 5 e 6 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Após a sua saudação, depois que Paulo escreve a saudação aos Efésios, ele inicia uma verdadeira adoração a Deus pelas muitas bênçãos concedidas aos homens. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que a eleição da igreja, a eleição dos salvos já estava nos planos de Deus para com aqueles que se arrependerem de seus pecados, aceitando Jesus, o Filho de Deus, como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Valorizamos nossa salvação quando agradecemos a Deus, quando somos gratos a Deus, porque Ele nos tornou seus filhos através da remissão dos nossos pecados. Então o homem se torna filho de Deus quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador da sua alma, confiando que os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Doxologia. O que é doxologia? É um termo grego, é um termo que vem do grego, doxa, que significa glória, ou seja, doxa significa glória, e logia, o mesmo que palavra, e foi o que Paulo fez. Ele fez um hino de glória e louvor a Deus pelas bênçãos concedidas aos homens. O homem natural e carnal, ele não pode ver as bênçãos espirituais. Por quê? Porque tais bênçãos são apenas contempladas, são vistas através da fé. Então, quem é natural não consegue ver as bênçãos espirituais. Só quem anda no Espírito pode ver e participar das bênçãos espirituais. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então ele não é natural e ele também não é carnal, mas segundo o Espírito, ele é espiritual. Romanos 8, 16 a 18 diz que o mesmo Espírito, bom, se eu sou espiritual, esse Espírito que está em mim, que vem de Deus, ele testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus.
E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo, aí que Paulo ele vai dizer coisa maravilhosa, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vale a pena. Vale a pena nós passarmos por aflições por amor a Cristo e permanecer na presença de Deus. Vale a pena nós lutarmos pela nossa vida espiritual, porque não se compara, não pode comparar, nós não conseguimos comparar as aflições desse tempo presente, as lutas, os problemas, as dificuldades desse tempo presente, com a glória que nos há de ser revelada. Deus, na sua bondade, ele abençoa todos os homens com bênçãos materiais. Todos os homens são abençoados com as bênçãos materiais. Ele é abençoado com o sol, com a chuva, com o ar que ele respira. Ele é abençoado com a água que ele bebe, com o produto da terra em que ele pode se alimentar. Enfim, com outras demais bênçãos materiais. Todos os homens são abençoados assim por Deus. Agora, Deus quer que esses homens que são abençoados materialmente também tenham bênçãos espirituais. Mas por serem naturais, esses homens, eles não reconhecem, por serem naturais, não reconhecem as que Deus os abençoa. Por ser também carnais, também não conseguem reconhecer essas bênçãos. Então eles não são abençoados espiritualmente. Mas Deus quer abençoar espiritualmente a todos os homens. Basta reconhecer que ele é homem, que ele depende de Deus, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa das bênçãos do Senhor na sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 a 13, Salomão disse: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Então são Deus abençoando aqui materialmente o homem. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido, diz Salomão, que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Então Deus abençoa os homens materialmente, mas quer abençoá-los espiritualmente, e estes não são abençoados espiritualmente, ou porque são naturais, ou porque são carnais. Mas quando reconhecem que ele depende de Deus, arrependido dos seus pecados, entrega e rende-se a Cristo, então são abençoados também espiritualmente. Nos versículos 3 a 14, nós vemos uma lista de bênçãos espirituais que Paulo descreve. No versículo 4, ele fala que Deus nos elegeu para sermos santos. No versículo 5, Paulo escreve que Deus nos predestinou para sermos filhos. No versículo 6, Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a si. No versículo 7, Paulo descreve que Deus remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículos de 8 a 12, Paulo escreve
que Deus nos acolheu por sua vontade redentora. No versículo 13, na parte A, Deus nos revelou a palavra da verdade. No versículo 13, na parte B, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Concluindo, Paulo descreve que Deus garantiu a nós a validade desta promessa. Nossa bênção espiritual, ela depende da nossa nova posição em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? Ela depende. Para recebermos bênçãos espirituais, depende da nova posição. E essa nova posição que o homem toma diante de Deus, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, é que vai atrair a Deus para que ele seja abençoado espiritualmente. Nossa nova posição em Cristo, então, depende da nossa escolha. Depende da escolha de cada um em servir a Jesus ou não. Só somos abençoados espiritualmente porque Jesus cumpriu a missão ordenada por Deus a nosso favor. Jesus cumpriu a missão, Deus cumpriu a missão dele, de enviar Jesus. E Jesus cumpriu também a sua missão de morrer na cruz por nossos pecados. Veja que agora o Espírito Santo também está cumprindo a sua missão, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, conforme João 16:8. Então, pela nossa escolha de servir a Cristo, adquirimos as experiências de conversão da nossa vida. Ou seja, a nossa vida em Cristo é uma vida contrária à vida de antes. Nós estamos andando na contramão do mundo. O mundo marcha para o abismo. Nós marchamos para o céu de glória. Antes nós andávamos nas trevas do pecado e agora nós andamos na luz de Cristo. Quando nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos andando na luz, porque Cristo é a luz. Ele diz: eu sou a luz deste mundo. E ele diz para a sua igreja, ele diz para nós também sermos luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Veja que antes, então, éramos escravizados pelo pecado. Antes nós vivíamos em trevas, mas agora, servindo a Cristo com a nossa nova posição em Cristo, nós agora estamos andando na luz de Cristo. Romanos 5:8-15 diz que Deus prova o seu amor em Cristo, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. De Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, então abundou sobre muitos. A graça de Jesus, o favor imerecível de Deus, alcança então todos aqueles que se rendem
aos pés do Senhor Jesus. O segundo tópico da nossa lição, uma vida cristocêntrica neste mundo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O mistério que estava oculto em Deus foi revelado logo após a queda de Adão. A revelação desse mistério concentra-se na verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, esta revelação, que é Cristo Jesus, a nossa salvação, ela era um mistério porque estava oculta em Deus, não havia sido ainda revelada. Colossenses 1, 26, 27 diz que o mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós, esperança da glória. Então, o mistério oculto de Deus era que a salvação do homem, o homem que estava condenado à morte eterna, agora ele é salvo para a vida eterna. Ele não é mais condenado, mas agora ele tem vida em si mesmo, ele tem vida eterna. Então, isso por quê? Porque por causa do pecado de Adão. O homem era condenado. Mas Cristo se revela aos homens para que o homem saia da condenação e seja salvo para viver uma vida eterna em Cristo, com Deus, na glória. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, que é o mistério, a salvação, a revelação de Deus. Esta estava oculta, mas agora foi revelada em Cristo. O plano partiu de Deus, que veio ao encontro da sua criação por meio de seu Filho. Então Deus vai ao encontro do homem que estava em pecado, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Esta é a razão porque o cristianismo é diferente das outras religiões. Enquanto o cristianismo prega o Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, veja que Deus vai em busca do homem, essa é a pregação do cristianismo. O homem aceita pela fé Jesus Cristo, Filho de Deus. As outras religiões vai ao homem através dos seus próprios esforços, oferecendo coisas para o homem, oferecendo bens, oferecendo riquezas, oferecendo tantas outras coisas para ganhar os homens. Mas o cristianismo não. O cristianismo oferece Jesus Cristo. Oferece salvação através da verdade. Não oferecendo coisas materiais, mas oferecendo coisas espirituais. É por isso que muitas pessoas se confundem. É por isso que quando Jesus Cristo esteve na terra, todos se confundiam. Achavam que Jesus viria para livrar Israel politicamente, materialmente, mas Jesus veio livrar Israel da condenação do pecado, nada a ver com as coisas materiais. O cristianismo continua pregando Cristo, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Então o cristianismo é o próprio Deus que vem ao encontro do homem que estava perdido.
A vontade de Deus é habitar no meio da sua criação. Por isso, Deus se fez carne através do seu Filho e identifica-se agora com as suas criaturas. Veja o que diz Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. De acordo com a revelação divina, um dia os mistérios profundos de Deus nos serão revelados e conheceremos a Deus como seremos conhecidos dele. 1 Coríntios 13:12. Deus, para demonstrar um de seus atributos, a bondade, que vem acompanhada do amor e a misericórdia, enviou seu Filho Jesus para morrer pelos pecadores. Essa foi a vontade de Deus revelada segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu amor e a sua misericórdia. Romanos 11:32 diz assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Conforme a revelação que Paulo teve quanto ao plano divino, é unir no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, que é o Kairos, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Assim sendo, todo o mal causado pelo pecado de Adão é restaurado em Cristo. Essa ideia não é uma ideia universalista. Qual é a ideia universalista? É de que todos serão salvos. Essa é a ideia universalista. Não é essa a ideia, mas a ideia que Deus planejou. Qual a ideia que Deus planejou? Cristo é a cabeça da igreja e também do universo. Agora, com o seu tempo de administração, na plenitude dos tempos, chegará o dia em que Cristo terá domínio plenamente de todo o universo. Agora, Cristo e a sua igreja, e Cristo é também o cabeça do universo, mas chegará o dia em que, no tempo de Deus, vai chegar o dia em que Cristo terá domínio de uma forma plena. E nós falamos aqui do milênio, os 1000 anos em que Cristo dominará todas as coisas de uma forma plena, sem a ação mundana, sem o sistema mundano. Colossenses 1:16-20 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a sua preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Paulo deixa claro que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que é a igreja. Segundo o apóstolo, em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Efésios 1:11-13 diz: nele digo,
em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. A igreja é predestinada. A igreja. Quem é a igreja? São todos aqueles que se arrependem de seus pecados e aceitam Jesus no seu coração, arrependido dos seus pecados. Ele é a igreja enquanto ele permanece fiel ao Senhor. Depois que ele desiste, se ele desistir, se ele não quiser mais a Cristo, então ele não tem mais salvação. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, está vendo? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então, conforme Paulo, o propósito da eleição é louvar e glorificar a Deus, não somente adorá-lo com os nossos gestos, ações e palavras, mas levar também outros a fazer o mesmo, com o nosso testemunho, com a nossa vida na presença de Deus, vivendo a verdade de Cristo. Nós podemos levar muitos também a louvar e glorificar ao Senhor, como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, a sua vida de testemunho, para que naquilo em que falam mal de vós, agora vão glorificar a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. A maior pregação do Evangelho é o bom testemunho de um crente que vive na presença de Deus. A nossa existência depende de Deus, fomos criados por Ele. Por isso, tudo que pensamos, fazemos, sonhamos e planejamos deve ser para a glória de Deus. Atos 17, 28, Paulo diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus. Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 9, ele disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor nosso Deus, que se compadecerá dele. Aí ele diz, torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Aí vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o nosso sonho deve ser o sonho de Deus. Os nossos planos precisam ser os planos de Deus. A nossa vida, o nosso planejamento, tanto espiritual, como material, como familiar, como social, tudo isso deve ser conforme a vontade de Deus, agradando o Senhor. O terceiro tópico da nossa lição diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, é o selo. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ele é muita coisa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo nos ensina a viver. O Espírito Santo nos ajuda a testemunhar de Cristo. O Espírito Santo é o amigo consolador e intercessor da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele opera muitas coisas. Algumas operações do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o pecador da verdade dos seus atos.
o Espírito Santo vivifica o pecador arrependido através da regeneração e torna este então em uma nova criatura, conforme João 3,6. O Espírito Santo faz do interior do pecador arrependido e limpo dos seus pecados, ele faz sua própria habitação. O Espírito Santo opera na vida do pecador como? Remindo ele. Ou seja, o Espírito Santo regenera ele, transforma ele, ensina ele, convence ele. O pecador remido pelo sangue de Cristo, que progressivamente a separação, a consagração e também o Espírito Santo vai fazer neste homem pecador arrependido pelo sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, limpo dos seus pecados, vai formar nele um caráter, um novo caráter, um caráter que vai louvar a Deus, que vai glorificar a Deus. O Espírito Santo reveste a igreja de Jesus Cristo do poder de Deus para o trabalho evangelístico, conforme Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz que o Espírito Santo reveste a igreja do poder de Deus, para que a igreja pregue, ensine, testemunhe, enfim, faça o serviço da obra do Senhor. Todo aquele que por meio da fé recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, também recebe o selo do Espírito Santo. Automaticamente ele é selado, ele é marcado pelo Espírito Santo. O maligno agora não lhe toca, porque ele é do Senhor Jesus. Tito 3, 5 e 6 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como o selo valida um bem de consumo, todo bem de consumo ele tem uma validade. Deus, por meio de Cristo, marca todo homem que se rende à sua palavra com o Espírito Santo. Agora, tornar válido para a salvação vai depender do próprio homem. Se ele manter a sua vida em comunhão com Deus, terá sempre o selo do Espírito Santo na sua vida. Ele vai fazendo renovações, ele vai atualizando a sua vida com Cristo e vai tendo essa comunhão com Deus, esta marca do Espírito Santo na sua vida. Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Cristo também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quem tem o selo do Espírito Santo, ele tem a sua salvação garantida se permanecer com ele. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então a salvação da condenação eterna não é para sempre, independente da conduta do crente.
Então não é para sempre, independente da conduta que ele vive. Ah, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma e agora o homem faz o que quer e ele continua sendo salvo? Não. A redenção é válida aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis a Deus até ou a sua morte ou ao arrebatamento da igreja. Mateus 24:13, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele precisa perseverar com a sua vida de comunhão, com a sua vida de gratidão, com a sua vida de santificação ou de santidade a Deus. E aí sim ele será salvo. O Espírito Santo, como selo, ele marca o crente como propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo da promessa está relacionado a Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, que foi confirmado por Pedro quando ele pregou o sermão, lá em Atos capítulo 2, quando aqueles quase 120 estavam reunidos, desceu o Espírito Santo sobre a vida deles, eles foram revestidos de poder. Quando Paulo empregou esta expressão em Efésios 1, 13 e 14, ele estava a dizer que o Espírito Santo veio para transmitir sabedoria e revelação, a fim de podermos conhecer melhor a Deus e sermos informados a respeito das implicações de nossa vida em Cristo. Então, o Espírito Santo veio nos transmitir sabedoria, ou seja, Paulo estava dizendo, 1, 13 e 14, que o Espírito Santo nos transmite sabedoria, o Espírito Santo nos revela quem é Deus, passamos a ter o conhecimento de Deus através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, através da oração e através do conhecimento de Deus, mais nos fazemos participantes da sua promessa, da promessa que Deus tem para com aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem a Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe grandemente a sua família e continuemos sempre a orar, a buscar ao Senhor, que nos dê graça, que nos dê vitória, que nos dê forças para vencermos os momentos que nós estamos vivendo nesta pandemia, deste vírus que transmite uma doença, e essa doença tem matado muitas pessoas e muitas famílias estão chorando a perda de amigos, a perda de seus entes queridos, a perda de suas famílias. Vamos continuar em oração para que o Senhor nos dê a vitória e nós possamos então louvar a Deus e glorificar a Deus quando tudo isto passar. Se não, veremos-nos na glória e assim louvaremos o Senhor, glorificaremos o Senhor para todo sempre, porque lá estaremos sempre, eternamente, na presença dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.